sou Adriana Santana. Eu sou Caroline Agnes. E juntas damos início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro com a história do Senhor do Bonfim e do sertão baiano. Neste episódio, contaremos a história da ferrovia que durante muitos anos ligou o Mar de Salvador ao Rio São Francisco, passando por diversas cidades interioranas. Na nossa cidade, o movimento do trem permanece, dessa vez transportando apenas mercadorias. Permanece ainda uma estação ferroviária maravilhosa. Hoje, ela serve como cenário para lindas fotografias, mas antes funcionava como ponto de encontro de passageiros que iam e vinham de outros cantos da Bahia. Nesta edição, o programa contará com duas participações especiais. O ex-ferroviário Paulo Alencar, hoje aposentado, conversa com a gente sobre a sua trajetória de trabalho nas estradas de ferro da Bahia. Já o pesquisador e doutor em artes cênicas Reginaldo Carvalho nos conta sobre a importância da ferrovia para a circulação artística no interior do estado. A história da ferrovia moderna começa no século XIX, quando foi inaugurada na Inglaterra a primeira linha férrea de longa distância. O ano era 1830 e a estrada de ferro se situava entre as cidades de Liverpool e Manchester. A primeira locomotiva pesava toneladas e transportava tanto passageiros quanto cargas. Era o início de uma revolução que se espalharia em breve para o resto do mundo. Máquinas que mudariam de vez a nossa noção de distância e de meio de transporte. Talvez nem todo mundo saiba, mas antes das locomotivas a vapor já existiam estradas de ferros de curta distância. O detalhe interessante é que os vagões eram puxados por cavalos, mas isso ficou para trás. As máquinas a vapor vieram para substituir toda a tração animal. E a partir daquela linha entre Liverpool e Manchester, nasceriam outros projetos ferroviários na Europa e nas Américas. O aparecimento das estradas de ferro e das locomotivas a vapor respondia a duas necessidades. A primeira era transportar de forma rápida e barata para todos os cantos. A segunda era o desejo dos capitalistas ingleses de investir o resultado dos lucros provenientes, sobretudo, da indústria têxtil. Já no Brasil do século XIX foi diferente. Aqui os proprietários de terra foram inicialmente contrários à construção de estrada de ferro. Mas como o escoamento dos produtos agropecuários era difícil, em razão do isolamento das cidades do interior, os proprietários aceitaram a nova opção de transporte por ferrovias. O objetivo principal era ligar o litoral ao interior e assim tornar mais viável o comércio agrícola e a circulação de artigos de subsistência. Quanto ao transporte de passageiros, esse viria apenas depois. Antes de existir a estrada de ferro na região da Bahia, era a navegação que cumpria um papel fundamental. A navegação pelo rio ou pelo mar trazia facilidades na comunicação, o que acabou criando uma certa unidade entre essas cidades costeiras. O interior continuou isolado. Isso só mudou quando surgiram necessidades específicas, como novas terras para a criação de gado, busca de pedras preciosas e índios para o trabalho escravo. Foi a expansão territorial do século XVII que criou os primeiros núcleos de população da Bahia instalados fora do litoral. As primeiras políticas de construção das estradas de ferro no Brasil aconteceram no ano de 1852, quando já havia alguns núcleos populacionais no interior. Mas isso era insuficiente para dar impulso a uma grande expansão comercial.
Em 1854, foi inaugurado no Rio de Janeiro a primeira estrada de ferro brasileira, a Estrada de Ferro Mauá. 4 anos depois, em 1858, surge a segunda linha férrea, chamada de Estrada de Ferro D. Pedro II, que foi depois rebatizada de Estrada de Ferro Central do Brasil. O objetivo dessa estrada era ligar o Rio de Janeiro a São Paulo, ou seja, ligar a corte à província de São Paulo. Uma curiosidade, Caroline. A Central do Brasil, que tu acabou de falar, é a mesma do filme, aquele filme famoso que foi estrelado por Fernanda Montenegro. Esse filme maravilhoso, ele concorreu a 2 categorias no Oscar de 1998. Ele não ganhou, mas ficou muito famoso internacionalmente. E a Central do Brasil, que é retratada no filme, continua ativa até hoje, mas atualmente ela funciona como um terminal de integração de trem, metrô e ônibus. Isso, é bem esse mesmo, Adriana. Então, em 1860, a 4ª ferrovia construída no Brasil foi a Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco, ligando as cidades de Salvador e Alagoinhas. Esse trecho foi financiado com capital inglês, mas os mesmos ingleses, após sofrerem grandes prejuízos, desistiram do trabalho. O novo transporte não se mostrou rentável em termos financeiros. Uma vez não cumprindo o acordo firmado com o governo da Bahia, a construção da segunda parte da ferrovia ficou sob responsabilidade do governo brasileiro. A segunda parte da ferrovia, ligando Alagoinhas a Juazeiro, foi finalizada em 1896, com o nome de Estrada de Ferro São Francisco. Percebam que os nomes do primeiro trecho e do segundo trecho eram muito parecidos. Lembrando, o primeiro trecho da ferrovia se chamava Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco. Exatamente. E o segundo, como eu disse, tinha o nome de Estrada de Ferro São Francisco. A ideia inicial era ambiciosa, uma única ferrovia que ligasse o mar ao sertão. Mas por conta da demora na construção de um trecho e de outro, o resultado ficou um pouco inusitado. Não ficamos com uma única ferrovia, mas duas. 2 ferrovias diferentes. Resultado final, Alagoinhas contava com 2 estações ferroviárias. No percurso de Salvador a Juazeiro, as 2 estradas de ferro passavam por diversos lugares, totalizando 575 quilômetros. Saindo de Alagoinhas, a Estrada de Ferro São Francisco passava por Aramari, Entroncamento, Água Fria, Lamarão, Serrinha, Salgado, Santa Luzia, atual Santa Luz, Rio do Peixe, Queimadas, Jacurici. As estradas de ferro no sertão copiaram o caminho do gado e de suas tropas, passando, muitas vezes, por cima das trilhas abertas pelos antigos carros de boi, muito utilizados antigamente para o transporte. Caraúba, Piranga e Juazeiro. A ferrovia trouxe uma nova realidade, beneficiando sobre vários aspectos as localidades por onde passava. Na seca, por exemplo, o trem transportava água nos seus vagões para as populações das regiões mais áridas e mais atingidas pela falta d'água, como no trecho localizado entre Serrinha e Senhor do Bonfim. Entre o final do século XIX e o início do século XX, foram construídas outras vias férreas na Bahia. Para vocês terem uma noção, em 1890, havia 1.057 quilômetros de estradas de ferro na Bahia, 11% do total construído no Brasil. E é nessa época que a estação de Senhor do Bonfim foi inaugurada, no ano de 1887.
Em 1898, a ferrovia que ligava Salvador a Juazeiro representava 47% de toda a malha ferroviária do estado da Bahia. Kátia Matoso observa, no entanto, que apenas o Agreste estava relativamente bem servido. Os territórios do centro-oeste, norte, noroeste e sudeste da província permaneciam tão isolados de Salvador quanto no início do século XIX. Lembram daquele trecho da ferrovia construído pelos ingleses? Então, esse primeiro trecho ainda pertencia a eles, mas em 1901, o governo brasileiro resgatou esse trecho. Foi quando as duas ferrovias passaram a ser administradas juntas por meio de uma aliança empresarial baiana. Em 1910, a Estrada de Ferro São Francisco foi arrendada pelo período de 50 anos por um grupo belgo-francês. Mas a coisa aconteceu de um jeito um tanto diferente. Após uma greve dos ferroviários contra a administração estrangeira, a ferrovia passou a ser patrimônio nacional. Isso ocorreu em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas. A partir daí, a Estrada de Ferro São Francisco passou a se chamar Viação Férrea Federal Leste Brasileiro. Em 1957, o governo brasileiro criou a RFF-SA, Rede Ferroviária Federal, que passou a gerenciar as 18 ferrovias regionais brasileiras. A partir de 1996, a RFF-SA iniciou um processo de privatização, passando a ser gerida por empresas que começaram a operacionalizar o transporte. Desde então, a antiga Estrada de Ferro São Francisco passou a ser controlada pela Ferrovia Centro-Atlântica, assim como outras ferrovias baianas. Quem escuta a gente pode pensar que todas essas mudanças representaram um ganho financeiro, mas não foi bem assim. A implantação da ferrovia no Brasil nunca correspondeu às expectativas de ganhos financeiros. Em certo sentido, isso aconteceu devido aos altos valores cobrados nas passagens. A gente pode fazer uma analogia com os dias de hoje. É como se os altos custos das passagens aéreas fizessem com que as pessoas continuassem viajando de ônibus, apesar da diferença significativa empregada no tempo de viagem. Essa questão do tempo é bem interessante e pode ser desdobrada em vários aspectos. Por exemplo, antes da ferrovia, o tempo que se levava para o transporte de mercadorias sobre o lombo dos animais de Salvador a Juazeiro era de aproximadamente 10 dias. Já de trem, o mesmo percurso poderia ser feito em cerca de 20 horas. Ainda nessa questão, é possível perceber que o surgimento das ferrovias no estado modificou a forma como as pessoas passaram a se relacionar com a própria noção de tempo. Antes, as cidades se orientavam pela luz solar. Depois, com os trens, as cidades passaram a ter como hora oficial aquela marcada nos relógios das estações ferroviárias ou nos apitos que anunciavam os horários dos trens. De acordo com o pesquisador Robério Santos Souza, até o início do século XX, diversos produtos foram transportados pela Estrada de Ferro da Bahia ao São Francisco e seu prolongamento. Alguns desses produtos eram açúcar, fumo, tabaco, algodão, mel, café, borracha, couro, aguardente, sal, cereais, tecidos, ferragens e animais diversos, de gado a galinha. Apesar de tudo isso, a Estrada de Ferro São Francisco trouxe mais ganhos geopolíticos e culturais do que econômicos. Para a pesquisadora Etelvina Fernandes, outra transformação gerada pela ferrovia foi a formação de uma rede de cidades no interior da Bahia. Afinal, a passagem do trem permitia contatos entre diferentes territórios, o que, sem a ferrovia, seria muito mais difícil, para não dizer impossível. Nós comentamos que as estradas de ferro não trouxeram ganhos econômicos, não é isso?
Isso também pode ser explicado pelas forças políticas externas, em razão da pressão dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial. O Brasil investiu mais em um plano rodoviário. O motivo era atender às demandas comerciais das empresas americanas de automóveis instalados no país. Assim, o plano ferroviário nunca foi prioridade e nunca deslanchou de fato. Ou seja, como afirmou Antônio Risério, ao invés de somar rodovias e ferrovias, o Brasil passou a desprezar os trens, relegando as vias férreas ao abandono. Infelizmente, e como resultado de tudo isso, a Estrada de Ferro São Francisco foi desativada para o transporte de passageiros no ano de 1989, passando a funcionar apenas para o transporte de mercadorias, tráfego que é realizado até hoje. O Marta Rocha foi o último trem a circular com passageiros. Essa última viagem percorreu os trilhos da estrada entre Alagoinhas e Senhor do Bonfim. Passamos agora para o segundo bloco do programa. Convidamos para essa conversa o ex-ferroviário Paulo Alencar, que conta para a gente um pouco das suas experiências vivenciadas nos 28 anos de trabalho na antiga Estrada de Ferro São Francisco. Hoje ele é aposentado, mas continua muito ativo à frente da Filarmônica União dos Ferroviários Bonfinenses, instituição que tem 67 anos de história. E aí eu queria que você me contasse um pouco da sua relação, primeiro da infância, assim, como era ter um trem na cidade de Bonfim. Você costumava andar de trem ou costumava esperar a chegada do trem na estação? Sua família costumava circular com o trem? Eu queria que você contasse um pouquinho. Então, Adriana, eu cheguei em Bonfim em 1971, né? Eu nasci no Ceará e aos 5 anos eu terminei de a minha família toda veio para Bonfim, né? E coincidentemente nós passamos a morar próximo da ferrovia, ali na Rua Irecê. Mas assim, o contato que a gente tinha quando criança era quando os trens passavam para Campo Formoso, né, que é a linha passaria no Alto da Maravilha. Então foi um contato muito pouco, visto que desde pequeno a gente sempre estivemos envolvidos com o trabalho, né? Meu pai é separado de minha mãe, e aí minha mãe teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Então foi assim, mas aí aos 12 anos eu fui trabalhar próximo da ferrovia. Eu vendia leite para a professora Marilei, que morava próximo da ferrovia, perto do final do Quequel, e aí eu passei a ter um contato maior com a ferrovia. Porque eu ia entregar leite ali na rua do estádio, sempre passava na ferrovia, mas assim, muito que despercebidamente, mesmo porque eu achava até errado muitas crianças brincando na própria ferrovia, né? Aqueles lagões e tal, mas sempre transmitiu pra gente o perigo que era, né? Nunca brinquei próximo da ferrovia, mas assim, na lida pelo trabalho, terminei passando algumas vezes por ela. Aos meus 15 anos eu fui trabalhar na metalúrgica nas Populares e passava o caminho também pela ferrovia. Então assim, essa ligação da ferrovia veio mais nesse campo de trajeto de trabalho mesmo, entendeu? Eu queria saber se é verdade que andar de trem era caro naquela época. Veja bem, Adriana, na nossa ferrovia, aqui no caso da Nordeste, né, nesse corredor que a gente chama de corredor Nordeste, o trem de passageiro, quando eu alcancei, ele era um valor acessível, principalmente para a classe pobre, mesmo porque algumas cidades só tinham um acesso mais rápido via trem. E esse preço era muito barato, até porque as condições dos trens de passageiro eram muito ruins, não ofereciam conforto. Até que em 89 chegou ao fim, justamente por falta de investimento, né? Mas era muito acessível para a classe pobre o trem.
Então eu acho que é possível dizer que quando o trem chegou, né, era caro e ao longo do tempo foi barateando, né? Eu imagino que tenha sido isso. Você já pegou a fase em que ele já estava mais barato, mais acessível. Justamente em virtude disso, da própria degradação, né? Foi degradando e aí chegou a esse ponto de a passagem de ônibus superar justamente pelo fato do conforto que o ônibus oferecia e o trem não, né? Ficaram ainda alguns viajando de trem até 89, porque realmente em algumas cidades o acesso era pequeno de transporte veicular e ainda tinha alguns apaixonados, né? Viajava por paixão mesmo, eu conheci muitos que viajavam por paixão mesmo. É realmente uma viagem encantadora, né? Hoje em Bonfim, durante o São João, existe o trem do forró com um percursozinho pequeno de 3 quilômetros. Inclusive eu tenho o prazer de dizer que eu fui o primeiro maquinista a conduzir esse trem do forró e participei da elaboração do projeto inicial, né? E o povo fica encantado com aqueles 3 quilômetros de ida e 3 de volta. Um percurso muito pequeno, mas você vê o pessoal em êxtase, porque realmente é encantador a viagem de trem. Me conta, Paulo, como é que foi isso, de você participar dessa elaboração do trem do forró, e como foi a experiência de conduzir o trem aí nessa primeira viagem? Eu passei com o trem de forró no último São João que teve, né? Que é o São João de 2019, foi muito legal. Eu fui com minha mãe e, nossa, muito gostoso o clima, realmente todo mundo muito envolvido. Parecia São João das antigas, né? Todo mundo ali junto e tal, muito legal. É um clima muito gostoso. Então, se deu no governo de Paulo Machado, que o diretor de cultura era Ricardo Bittencourt, né? E aí, não sei, de algum motivo eu terminei me envolvendo nesse projeto, até dando algumas ideias. Eu sei que terminou o professor Paulo Machado pedindo que a primeira viagem do trem fosse comigo. Eu, maquinista, pela amizade que ele tinha comigo. E acho que alguém indicou que eu tinha uma certa competência para tal, né? Eu fiquei muito lisonjeado, porque no meio de mais de 15 maquinistas que tinha em Senhor do Bonfim, eu fui escalado pelo prefeito municipal, né? O prefeito municipal mandou um ofício pedindo que eu fosse um dos condutores. E é gratificante, né? E, na realidade, a execução do projeto era muito melhor que isso. Era para ir para a missão do SAI, mas não foi liberado o percurso. A ferrovia não aceitou, o órgão regulador dos transportes também não liberou, e aí ficou a primeira viagem sentido Acatinzinho, um antigo lixão ali, 3 quilômetros depois de Bonfim. Sim. A gente retornava. Mas foi assim, uma coisa muito legal. Inclusive a gente tinha medo que a ferrovia não abraçasse a causa para os anos seguintes, mas terminou que realmente virou uma atração e desde então não parou, né? Só o ano passado devido à própria pandemia, né? Foi emocionante para você conduzir o trem nessa viagem? Muita coisa nova, né? Eu conduzi trem de passageiro até 89, de 86, quando eu passei para maquinista, até 89. Eu conduzi, gostava muito, mas é diferente. Nessa situação, mesmo em trajeto pequeno, mas é uma condição muito diferente. Você interage com os passageiros, você percebe aquele carisma dos passageiros para com o maquinista, é muito gratificante isso. Não era só um trajeto, sim, ao chegar na estação, você sentia o calor humano da galera para com os condutores do trem, né? Isso é legal, é muito emocionante. São coisas que a gente guarda assim no nosso registro intelecto para a vida toda, né? Sim. Qual foi o ano, Paulo, da primeira viagem de trem de forró? 2010. Paulo, você me falou que a partir de 86 você está como maquinista. E a última viagem com passageiros foi em 89. Né? Essa viagem passou por Bonfim, inclusive. Você dirigiu essa última viagem? Ou você participou, assistiu? Como é que foi? Não, infelizmente eu não participei desse feito histórico. Na época eu estava em Alagoinhas, num treinamento. E lembro quando saí de Alagoinhas desse trem, uma reportagem muito bonita daquele projeto Verde Trem e tal. Mas foi um dia um pouco triste para mim, né? Porque eu senti que muita gente ia ficar desamparada, né?
uma falta de trem de passageiro, sabe? Muita gente que dependia daquele trem de passageiro para no dia de sábado executar suas tarefas de vender alguma coisa na estação, vender. No próprio trem, né, tinha casos de pessoas que entravam na estação e saíam em outra, vendendo, né? Aquilo, poxa, me deixava muito triste, sabe? Porque eu via muitos produtores que usavam o transporte ferroviário para transportar de uma estação até a outra, que ia para uma feira. Então, para mim foi um momento triste, sabe? Além desse momento marcante, você lembra de outras situações que marcaram essa sua trajetória? Alguma situação inusitada, inesquecível, emocionante? Eu lembro de um acidente terrível que teve lá pertinho da casa. Eu não estava na ferrovia ainda, ali na travessa de Itamaraty, envolvendo um carro de uma empresa, Cis Elétrico, se eu não me engano. Foi um estrago terrível, matou muita gente. Eu até cheguei a depois trabalhar com um auxiliar de maquinista que ia naquele trem. Foi uma tragédia muito feia. E teve também outra grande tragédia em Pojuca. Pojuca, se eu não me engano, foi 81. Um incêndio num trem de combustível feio, horrível, matou inúmeras pessoas. Deixaram muitas pessoas sequeladas, sabe? Teve coisas boas também, claro, né? Muitas coisas boas aconteceram. A ferrovia até chegou a dar uma ajuda à própria Filarmônica, doou uma vez de computador, nós fomos tocar na ferrovia. Quer dizer, existem histórias, né? Muitas histórias. Eu queria também saber sobre essa questão de como os funcionários da ferrovia tinham uma certa distinção nas cidades onde eles moravam. Eu li que assim que a ferrovia chegou no interior, mudou um pouco a lógica de trabalho. O trabalho era muito rígido, as pessoas que trabalhavam lá tinham que seguir muitas normas e os salários também eram atraentes. Então, por isso, as pessoas que trabalhavam na ferrovia tinham uma certa distinção. Isso procede mesmo? A rede ferroviária, realmente, ela remunerava muito bem. Ainda alcancei, né, até dia 1º de setembro de 96, quando privatizou, realmente o salário era de encher os olhos, sabe? Salário mais uma série de vantagens. Eu cheguei a ver, Adriana, pessoas do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da própria Polícia Rodoviária Federal, inúmeros policiais em filas para tentar uma vaga na ferrovia, porque realmente até os cargos abaixo de maquinista eram bem disputados, porque a remuneração realmente era boa, sabe? Às vezes as pessoas até abusavam, eu sou federal, batia no peito, saía criando algumas confusões na cidade, porque achavam que era melhor do que qualquer outro. Pessoas que não tinham um equilíbrio emocional, né? Terminava fazendo esse tipo de coisa. Mas era assim, um trabalho que tinha uma remuneração muito boa, a ferrovia. Eu queria saber, nesse nesse fechamento da ferrovia para passageiros, em que o trem começou a funcionar só para transporte de cargas, como isso modificou a quantidade de funcionários que trabalhavam lá? Houve demissões em massa, isso impactou a economia dessas cidades, né? Eu não sei se muitas pessoas ficaram desempregadas, se isso gerou impacto econômico. Eu queria saber um pouco sobre isso. Na época que foi extinto o trem de passageiro, em 1989, não afetou o quadro de maquinistas, né? E não houve demissão em massa. Agora, o prejuízo grande com o corte no trem de passageiro foi mais no tocante ao pessoal que comercializava, né, na margem da linha, nas estações. Então, muita gente que usava o trem de passageiro para suas cidades vizinhas, fazer suas feiras. Então, houve realmente um grande prejuízo. Tinha alguns produtores pequenos que levavam porta, levava suas pescarias, seus produtos de pesca para vender na feira. Então, houve um impacto sim na economia. Isso aí pode ter certeza.
Sim, você viu alguma cidade ou alguma localidade perder força assim que o trem fechou para passageiros? Eu falo assim, porque além de cidades, passar por cidades grandes como Bonfim, como Serrinha, o trem passava por localidades, né? Até distritos. Eu quero saber se você acha que a saída do trem prejudicou esses lugares pequenos. Houve sim um prejuízo grande para esse pessoal, desses pequenos povoados formados à margem da linha, né, que muitos deles foram criados por causa da ferrovia, né? E aí eles usavam o trem como transporte alternativo para ir para a próxima cidade, né, para fazer visita nos seus parentes, para ir para uma feira numa cidade maior. Então você saía de um trem de Senhor do Bonfim, você chegava no Cariacá, tinha estação. Aquela estação tinha pessoas que moravam em Quixé, que vinham para ali para passear, ou iam lá em Quixé, para a feira de Quixé. Então eles faziam uso do trem de passageiro no sábado, né? Que era trem de passageiro era no sábado, então iam para Quixé, para visitar um parente ou para a feira. Então de Quixé iam alguns para Itiúba, entre Itiúba e Quixé tinha picos. Então todos esses povoados sofreram seu impacto, porque foi um transporte a menos. E naquela época não era, o carro, o veículo não era tão acessível como hoje. Hoje, praticamente 60% da população possui veículo. Então, hoje é mais acessível. Naquela época, não. Geralmente, quem tinha um carro era taxado como rico. Então, a maioria usava o transporte ferroviário mesmo. E você, nesse período que você trabalhou na ferrovia, você falou um pouco sobre momentos marcantes para você, né, pessoalmente, mas eu quero saber se você presenciou também momentos importantes para o município de Bonfim. A ferrovia, ela Senhor do Bonfim, principalmente, onde eu vivo, o bairro da Gamboa, ele foi criado em torno da ferrovia. Por que a Gamboa? Justamente porque tinha aquele depósito ali na beira que tinha muitos funcionários, inúmeros funcionários, então Bonfim concentrava muitos ferroviários. E a maioria dos ferroviários começaram a construir na Gamboa. Então o bairro da Gamboa é 100% de origem ferroviária. Então houve assim, um crescimento muito grande da cidade, Senhor do Bonfim, em torno da ferrovia. A ferrovia levou um grande crescimento para a cidade de Bonfim. Muitas cidades ladeadas à ferrovia cresceram em torno da própria ferrovia, né? Porque tinham cargas e outras empresas se instalaram para dar apoio à ferrovia e a cidade foi crescendo, né? A ferrovia sempre trouxe progresso, por onde ela passou. Uma das pesquisadoras que a gente leu para fazer a pesquisa para esse episódio, ela escreveu que uma das transformações ocasionadas pela ferrovia, além dessas que você já citou, uma das transformações positivas foi a formação de uma rede de cidades no interior da Bahia. As cidades do interior passaram a se conectar mais. Você tem alguma opinião a respeito disso? Eu concordo plenamente, porque houve essa conexão via ferrovia, né? Eu, por exemplo, se eu não participasse da ferrovia, eu não teria conhecido inúmeros povoados desses, porque são povoados que antes só tinham acesso via ferrovia. Então foi uma grande interligação. Inclusive, até meados de 90, a ferrovia tinha um compromisso social de levar água para essas comunidades. A gente cansamos de sair com tanques de água de Senhor do Bonfim, até a água da Gringa, e levar até Santa Luz, sabe, esses pequenos povoados que nem água encanada tinha. Quem tinha essa relação social era a própria ferrovia. Então, contribuiu muito com essa ligação. E interligou esses municípios tudo foi a própria ferrovia. Para compor o terceiro bloco do programa, nós convidamos Reginaldo Carvalho, doutor em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia e professor da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB Campus 7. Então, Reginaldo, no episódio de hoje, nós falamos um pouco sobre a história da implementação das ferrovias no Brasil e na Bahia. Em seguida, a gente conversou com o ex-ferroviário Paulo Alencar para conhecer a experiência de quem já circulou muito pelo estado nos trilhos do trem.
Nós te convidamos então para apresentar uma nova visão sobre essa história, abordando os aspectos mais lúdicos e artísticos relacionados às ferrovias baianas e, em especial, relacionados à Estrada de Ferro São Francisco. Na sua tese de doutorado, você escreveu que, sem o trem, o teatro não iria tão longe. Então, conta pra gente como a chegada das estradas de ferro na Bahia contribuíram para a popularização das artes cênicas no interior do estado. O projeto inicial das estradas de ferro, intituladas Bahia and San Francisco Railway e Estrada de Ferro São Francisco, a primeira que ligaria Salvador a Alagoinhas e a segunda que ligaria Alagoinhas a Juazeiro, tiveram tempos distintos de construção e, portanto, tempos distintos de impacto de culturas da modernidade em diferentes cidades do interior da Bahia. A gente vai considerar aí um intervalo de mais de 30 anos da construção da estrada de ferro, os seus diferentes trechos do chamado prolongamento, e de que forma, à medida que o trem chegava em uma cidade, ele trazia todo o conhecimento relativo a uma cultura da modernidade que as outras cidades só receberiam futuramente com a chegada desses trilhos. Então, se inicialmente a ideia era um trânsito de produtos manufaturados vindo da Europa e produtos de outras naturezas produzidos na capital, em Salvador, ou mesmo no Recôncavo, que iriam em direção ao sertão, e no sentido oposto, produtos do sertão que viriam para o litoral, Salvador, Recôncavo, mas também para países estrangeiros, a gente entende que nesta perspectiva mais tradicional da abordagem dos usos das estradas de ferro, vem a reboque os artistas da música, da dança, do teatro, das artes visuais, porque quando o cinematógrafo itinerante chega ao interior da Bahia, ele vem pelas estradas de ferro. E aí eles impactam não apenas o mundo do espetáculo com o advento do cinema, mas também a própria arquitetura dos espaços teatrais presentes nessas cidades, que agora passam a ser adaptados para receber as salas de cinema. Então, muitas das mudanças arquitetônicas de uso de materiais passam também pela construção da estrada de ferro. As próprias estações, né? Elas tendo o ferro como elemento base e como resultado da revolução industrial, com a construção desses trilhos, das locomotivas, que eram elas mesmas uma espécie de vedetes, né, que se colocavam sobre os trilhos, trazendo essas informações da vida cultural de outros países e de outras cidades. Então, isso é muito importante de considerar, então, que foi criada uma rede de cidades. E que essa rede de cidades, se a gente cita Alagoinhas, Serrinha, Senhor do Bonfim, Juazeiro, a gente considera também, e como muitos memorialistas das artes do espetáculo têm apontado, que esses artistas muitas vezes desciam nessas cidades, que eram cidades pequenas, né? Eram vilas quando a estrada de ferro foi instalada, mas os artistas não ficavam apenas ali, eles se desdobravam muitas vezes em pequenas trupes e iam para regiões da vizinhança onde a estrada de ferro não chegava, mas levavam seus espetáculos, né? Em pátios de pequenas igrejas, nos oitões das residências, em quintais, né? Em pequenas praças de vilarejo. Então, o mundo do espetáculo ele sempre buscou os seus públicos e a questão da viagem sempre esteve presente. Desde a queda do Império Romano,
onde muitos dos teatros do período da antiguidade, eles são fechados, os artistas saltimbancos, aqueles da estrada, dos números de variedades, das artes circenses, eles começam a viajar por castelos, por vilas medievais, por feiras, e nós temos uma linhagem, digamos, desta tradição que chega a muitas das nossas cidades também a partir das estradas de ferro, encontrando esses artistas em cada uma dessas cidades, as agremiações, muitas em Senhor do Bonfim, como a União e Recreio, a 25 de janeiro, né, um pouco depois o Círculo Operário, já numa outra perspectiva social, e cada uma dessas cidades cortadas pela Estrada de Ferro São Francisco tinham seus grupos musicais, os seus grupos de teatro. Com o advento do rádio na década de 20, os chamados radioclubes, as suas salas de cinema, ou seja, toda essa movimentação, ela acontece em praticamente todas essas cidades cortadas pela Estrada de Ferro São Francisco. E o detalhe é que essas histórias ainda não foram contadas ou não foram devidamente contadas. E se a gente fala do mundo do espetáculo, como é o caso do circo, do teatro, a gente não pode esquecer de elementos da cultura popular que também passam a se beneficiar com esse movimento, como, por exemplo, as festividades populares, né, de Bumba Meu Boi, de Ternos de Reis, né, cujos figurinos começam também a passar por processos de modificação a partir do acesso a determinados materiais que são comercializados, como tipos de tecidos, né, outros aviamentos, que passam a chegar nessas cidades através da Estrada de Ferro. Então há toda uma mudança, não só na visualidade desses espetáculos, populares ou não, mas também na forma de se relacionar com essas diferentes mensagens, né, codificadas simbolicamente no mundo da cultura e trazidas para a circulação através das estradas de ferro. É muito interessante considerar que esses espaços culturais, eles estavam intimamente ligados às estradas de ferro, porque as companhias de circo e de teatro chegavam através deles. Mas não só. As fitas, primeiro dos cinematógrafos itinerantes, depois dos cinemas fixos, também vêm pela Estrada de Ferro. E há relato, a partir de memorialistas e de historiadores, tanto do mundo do espetáculo quanto do desenvolvimento dos transportes, particularmente da Estrada de Ferro, e também a partir da história das cidades e do próprio trabalho, como as greves de ferroviários impactavam completamente esse movimento, né? Em contexto de uma greve importante e longa, não tinha como os empresários do entretenimento, do cinema, trouxessem novos filmes para as cidades de Alagoinhas, Serrinha, Senhor do Bonfim e Juazeiro, por exemplo, porque esses filmes, né, eles eram locados justamente em Salvador, dada sua conexão com outras partes do país, através da navegação, assim como outras partes do mundo, né? Porque nesses trens, além dos artistas, estavam os vendedores de livros e muitas obras importantes da literatura de outras partes do mundo, algumas delas traduzidas em Portugal, chegavam para comercialização em São Paulo, no Rio de Janeiro, e acabavam alcançando vários rincões do Brasil. E esta conexão do livro, ela é profunda, porque se circula o livro, circulam personagens. Se circulam personagens, circulam interpretações culturais. E isso serve para o universo da cultura infantil, os jogos e brincadeiras, isso serve para a cultura gastronômica, isso serve para as artes, né? Isso serve para a arquitetura, isto serve também para o comportamento. Então, a própria transição de determinados elementos do texto literário trazido pelo teatro
inicialmente, mas que depois alcança as telas de cinema, depois o rádio na década de 20 e a partir dos anos 1950 a televisão, a gente vai percebendo que a mudança de suporte dessas histórias, né, como as radionovelas, por exemplo, como O Direito de Nascer, né, que fez muito sucesso, Irmãos Coragem, né, que circularam por diferentes suportes, só puderam chegar a essas diferentes cidades graças à existência das estradas de ferro e de todos os seus trabalhadores que dedicaram vidas inteiras, né, à construção, à conservação e à manutenção dessas estradas, além de culturas próprias de bairros operários, como em Senhor do Bonfim é o caso do bairro da Gamboa, que tem toda uma particularidade que deve ser observada, que está para ser estudada pelo campo das ciências sociais, pelo campo das ciências humanas, pelo campo das artes, como é que toda uma oralidade, uma arquitetura, né, um comportamento está posto no bairro da Gamboa, formas de organização, elementos da cultura popular, elementos artísticos, especialmente a força da música, com a filarmônica, mas também a força do teatro, a força do circo, com presenças muito marcantes de artistas de circo e de teatro que são daquela comunidade cujas histórias estão intrinsecamente ligadas à história da Estrada de Ferro. Então, é muito importante a gente pensar nos impactos ainda pouco estudados que esses trilhos trouxeram para a Bahia, para o Brasil, e procurar também entender os aspectos políticos pelos quais se deixou de investir nas estradas de ferro, diferente de países europeus, por exemplo, né, em detrimento das estradas de rodagem, e como isso mudou radicalmente o roteiro do entretenimento, o roteiro cultural, o roteiro de certos aspectos do desenvolvimento econômico de algumas cidades e vilarejos que transformaram-se praticamente em lugares fantasmas, desde que a estrada de ferro deixou de se avizinhar, deixou de passar naquela região. E são muitas as curiosidades que nós podemos trazer a respeito dessa história. Por exemplo, né, famosa a história em diálogo com a literatura posta por Euclides da Cunha sobre Canudos, sobre a Guerra de Canudos, e é importante dizer que Euclides da Cunha viajou pela Estrada de Ferro São Francisco, assim como vários elementos ligados à Guerra de Canudos, ligado a outros movimentos que impactaram a realidade e a cultura baiana, e como essa estrada de ferro ela foi portadora de todos esses acontecimentos, muitos dos quais nós ainda conhecemos pouco, através da circulação de viajantes, de andarilhos, de vendedores de livros, de atrizes, muitas companhias, não só de circo, mas de teatro de variedades, de teatro de revistas, de operetas, de cançonetas, números de faquirismo, de ventriloquia, de ilusionismo, malabarismo, contorcionismo. Todos esses elementos ligados ao mundo do espetáculo, assim como recitais, a presença da música, da sanfona, do piano, todos esses elementos, eles estiveram presentes na Estrada de Ferro, e muitos artistas não locais eram conhecidos na região a partir das suas turnês, que eram muito frequentes, assim como a estrada também permitia que artistas locais se apresentassem em outras cidades a partir da Estrada de Ferro, e alguns seguissem essas companhias de circo e teatro, depois retornando à cidade ou nunca mais voltando, se estabelecendo em outros territórios para desenvolver sua arte. E para render o assunto, para o nosso público conhecer mais sobre a ferrovia, o
que tu indica para os nossos ouvintes, Adriana? Em primeiro lugar, eu quero indicar um livro que a gente usou muito durante a pesquisa para esse episódio. É o livro de um de nossos entrevistados, Reginaldo Carvalho. O livro se chama Dionísio pelos Trilhos do Trem, Circo e Teatro no Sertão do Brasil. Esse livro é resultado da tese de doutorado de Reginaldo, né? Ele fez a tese dele no programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA e ele adaptou essa tese para um livro. E basicamente a história que ele conta é sobre a importância da ferrovia para a disseminação das artes no nosso estado, no interior da Bahia. Mas é claro que antes dele chegar nesse foco central do trabalho dele, ele conta a história da ferrovia no mundo e a história da ferrovia, da implementação da ferrovia no Brasil e na Bahia. Então, muito do que ele colocou nesse livro a gente trouxe para cá. Então, eu não só indico, porque é um grande trabalho, mas também agradeço, né, Reginaldo, por essa pesquisa que é super importante para a gente conhecer mais a nossa história. Uma outra coisa que eu gostaria de indicar é o filme Central do Brasil, que a gente recomendou hoje também no meio do episódio. É um filme muito bonito. Ele não fala da história da ferrovia, né? A ferrovia ali é só um plano de fundo, a Central do Brasil, mas é uma história muito delicada. Esse lugar, essa ferrovia onde os personagens centrais se conhecem. E é um filme muito bonito, acho que as gerações mais novas talvez não conheçam, então acho que vale a pena assistir. E tu, mulher? Então, né, eu vou indicar o documentário A Linha do Trem, Um Caminho Esquecido, produzido pela TVE Bahia. O documentário, que está disponível no YouTube, conta a história das ferrovias a bordo de um trem cargueiro partindo de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, até Monte Azul, em Minas Gerais. Um documentário belíssimo, porque aqui no podcast a gente fala, vocês ouvem, né? Então você tem ali uma imagem para seguir e algo assim muito bem ilustrado. A questão da visualização, da linha férrea, a história mesmo é muito comovente. Então, essa é a indicação que eu deixo. E a gente vai deixando aqui um até logo, né, Adriana? É isso, até o próximo episódio. Tchau, gente!